Durante quase um século, entre 1903 e 1990, a cidade de Barbacena, localizada em Minas Gerais, mergulhou em uma reputação assombrosa, que era ser a cidade dos loucos. Contendo 7 hospitais, um se destacou como um verdadeiro epicentro do terror, o Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz. Esse local macabro não só foi palco de tragédias, mas também foi comparado a um campo de concentração nazista, em um horror que assombrava não apenas os pacientes, mas toda a cidade, deixando marcas até os dias atuais. Eu sou a Ana Flávia e convido você a mergulhar nos anos que marcaram essa história triste na cidade. Então já curte esse vídeo e nos segue para explorarmos esse e outros mistérios e evidências por aí. Para compreendermos esse período sombrio, precisamos considerar todo o contexto. No Brasil, no início do século XX, pessoas com deficiências mentais eram frequentemente vistas como uma ameaça à sociedade. Elas eram consideradas incapazes de viver de forma independente e eram frequentemente vítimas de preconceito e discriminação. Essas atitudes foram exacerbadas pela falta de recursos para tratamentos de saúde mental no Brasil. Na época, não havia uma política nacional de saúde mental e os hospitais psiquiátricos eram escassos e mal equipados. As pessoas com deficiências mentais que não podiam ser cuidadas em casa muitas vezes eram abandonadas nas ruas ou internadas em manicômios privados, termo utilizado na época. Além disso, a ditadura militar no Brasil, que ocorreu entre 1964 e 1985, trouxe um ambiente autoritário e pouco propício aos direitos humanos. Durante a ditadura, o governo brasileiro reprimiu severamente a dissidência política e a liberdade de expressão, que criou aí um ambiente de medo no qual as pessoas com deficiências mentais eram vistas como um alvo fácil. Um ponto extremamente importante a ser dito é que, na época, pessoas que fugiam da curva da normalidade eram consideradas loucas, como homossexuais, alcoólatras e pessoas pretas. E foi nesse contexto sombrio que o Holocausto brasileiro ocorreu. O Holocausto brasileiro foi um crime contra a humanidade que vitimou pessoas de todas as idades, classes sociais e origens. As vítimas eram internadas à força, sem diagnóstico de doença mental e eram submetidas a abusos, torturas e negligência. As crianças eram as vítimas mais vulneráveis. Muitas eram internadas sem justificativa aparente e eram frequentemente submetidas a abusos físicos e sexuais. Algumas crianças morriam de fome, sede ou alguma outra doença. Os jovens também eram vítimas frequentes. Eles eram internados por motivos triviais, como rebeldia, promiscuidade ou orientação sexual. Eram submetidos às mesmas crueldades que as crianças. Os idosos também eram vítimas do Holocausto brasileiro. Eles eram internados por motivos como demência ou senilidade e eram submetidos a abusos e negligência. Muitos morreram devido à falta de cuidados básicos. As pessoas pobres, negras, indígenas, homossexuais e outras minorias eram mais propensas à internação arbitrária. Elas eram submetidas a abusos sistemáticos e eram vistas como uma ameaça à ordem social vigente. Cerca de 70% dos pacientes não tinham diagnóstico de doença mental. Nos corredores do Hospital Colônia de Barbacena, as vítimas enfrentavam um cenário desolador, confrontando uma série de horrores inomináveis. O trabalho forçado era uma cruel sentença, obrigando aqueles que ali estavam a labutar por longas horas em condições perigosas e insalubres. Eles enfrentavam não apenas o cansaço físico, mas também a exaustão mental. A privação de alimentos e água agravava ainda mais o tormento. As vítimas eram submetidas a uma dieta escassa, o que rapidamente levava à desnutrição, à fraqueza extrema e muitas das vezes à morte prematura. A falta de condições básicas de higiene aprofundava o sofrimento.
mantidas em ambientes precários, enfrentavam doenças e infecções que se espalhavam rapidamente, sem qualquer cuidado ou tratamento adequado. E a morte, muitas vezes, vinha pela negligência. Vítimas negligenciadas, esquecidas, deixadas à própria sorte. Doença, fome, sede. Estas eram as causas silenciosas que, dia após dia, ceifavam vidas inocentes. O número exato de vítimas permanece uma incógnita, mas estima-se que pelo menos 60 mil pessoas sucumbiram a essas condições desumanas, importadas pelo Holocausto brasileiro. Cada número representa uma vida perdida, uma história interrompida, um grito de socorro não ouvido, ecoando nos cantos mais sombrios da história. O Holocausto brasileiro foi um crime contra a humanidade que jamais deve ser esquecido. Foi um período de terror e violência em que milhares de pessoas, incluindo crianças, jovens, idosos e outros grupos vulneráveis, foram vítimas de abuso, torturas e morte. É importante lembrar desse período sombrio da história do Brasil para que nunca mais se repita. Ao relembrar o Holocausto brasileiro, estamos nos comprometendo a lutar contra todas as formas de discriminação e violência. É essencial compreender e reconhecer essa parte obscura de nossa história para contribuirmos com um futuro mais humano e justo.